Como a menopausa afeta a sua memória? Será que aumenta o risco de demência? Oi, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Franciane Colombo e nesse vídeo eu vou falar sobre a menopausa e como ela pode influenciar na sua memória e na sua cognição. Se você está na menopausa ou perimenopausa, esse vídeo é para você. Acompanhe até o final que aqui eu vou compartilhar com você o porquê isso acontece, por que algumas mulheres têm mais sintomas do que as outras e será que aumenta o risco de demência? Como fazer para prevenir esses sintomas e diminuir o risco de demência? Como otimizar a sua memória e manter o seu cérebro ativo durante o processo de envelhecimento? Mas antes de continuar esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos que podem te ajudar a ter uma vida mais feliz e saudável. Toda mulher vai passar por essa fase difícil e turbulenta chamada menopausa, que tende a acontecer por volta dos 50 anos. Mas mesmo antes da menopausa, durante a fase do climatério, os sintomas eles já começam a aparecer. Calorão, alterações de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, ressecamento vaginal, diminuição da libido, ganho de peso, alterações do sono. E junto com todos esses sintomas, vem também a diminuição da memória e cognição, conhecida como brain fog, que é aquela névoa cerebral quando você tenta falar, se lembrar de alguma coisa, mas a informação simplesmente não vem. Por exemplo, dificuldade de lembrar palavras e números, perda de itens como chaves, dificuldade de concentração, distração, perda da linha de pensamento, esquecimento de compromissos e eventos. Essa névoa cerebral, ela tem associação com a queda dos níveis hormonais e pode ficar mais intensa com o passar dos anos. Inclusive, alguns estudos sugerem que os problemas cognitivos na transição da menopausa estão relacionados a alterações cerebrais que persistem até mais tarde na vida e que podem levar à demência. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Durante o climatério, o seu corpo ele passa por uma queda dos níveis de estrogênio e progesterona. O estrogênio ele é responsável por funções essenciais, como a proteção contra o estresse oxidativo e a regulação do nosso humor. Mas além disso, o estrogênio também estimula o crescimento neural e o aumento da concentração. Ele tem efeitos neuroprotetores, especialmente em áreas relacionadas à memória, como o hipocampo. Quando os níveis diminuem durante o processo de envelhecimento, isso tende a causar sintomas como uma maior dificuldade em assimilar novas informações. Por exemplo, se você trabalha, você pode sentir dificuldade em trabalhar com novos protocolos ou sistemas. E ainda a sua memória no cotidiano começa a ser prejudicada. Você pode começar a esquecer das palavras que queria dizer, datas ou compromissos. Já a progesterona, ela interage com os receptores de neurotransmissores, como o GABA, que pode influenciar a estabilidade emocional e, por extensão, a memória. Além da queda do estradiol e da progesterona por si só provocarem alterações neurológicas, existem outros fatores decorrentes da queda dos níveis de hormônios sexuais que também podem ter impacto negativo na cognição e na memória. E quais são esses fatores? O primeiro é o impacto na modulação dos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que desempenham um papel importante na regulação do humor, memória e cognição. O segundo são os sintomas vasomotores e distúrbios do sono. Os calorões são fortemente associados a alterações de memória, além de causarem distúrbio do sono. E a qualidade do sono está diretamente relacionada à consolidação da memória. Então, a falta do sono adequado pode prejudicar a memória de curto e de longo prazo. O terceiro fator é o estresse, a ansiedade e a depressão. A diminuição dos hormônios sexuais pode estar associada a mudanças no seu humor. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão afetam negativamente a função cognitiva, incluindo a memória. E o quarto fator é o envelhecimento do sistema nervoso, que também contribui para mudanças na memória durante a menopausa.
Para algumas mulheres, os sintomas são mais intensos do que para outras. Por que será que isso acontece? Essas diferenças de intensidade de sintomas se devem a vários fatores, como a sensibilidade individual, as flutuações dos níveis hormonais e a intensidade dessas flutuações, fatores genéticos, estilo de vida, níveis de estresse, ansiedade e até por outros problemas de saúde, como diabetes e doenças cardiovasculares. E será que esses esquecimentos implicam que a menopausa causa demência e que as mulheres que estão no caminho da demência, quando passam pela menopausa? Todas as mulheres passam pela menopausa, mas a maioria das mulheres não desenvolverá demência. Uma mensagem importante é que a demência pode ser adiada ou prevenida através da abordagem de determinados problemas de saúde. Isso acontece porque existem outros fatores de risco que também influenciam na demência, como a genética, o estilo de vida, atividade física, alimentação, peso, risco cardiovascular. No entanto, é importante salientar que a incidência da demência ela tem sim taxas mais elevadas em mulheres do que em homens. Certos fatores de risco para a demência, como a idade, o gênero, não são modificáveis, mas estima que cerca de 40% das demências em todo o mundo se devem a fatores de risco modificáveis. Então não fique desesperada. Existem estratégias que podem ajudar a minimizar as alterações na memória e o risco de demência. E quais são esses fatores de risco que você pode modificar? Estilo de vida, como dieta, exercício físico, tabagismo, consumo excessivo de álcool, atividade cognitiva, interação social, sono adequado, gestão do estresse, obesidade, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade, apneia do sono, hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia, estresse psicológico, consumo excessivo de álcool. Quer dizer, são vários os fatores de risco que podem ser modificados. E é extremamente importante que você dê atenção a eles, uma vez que o risco de demência ele aumenta 20% com um fator de risco, 65% com 2 e 200% com 3. E a reposição hormonal tem alguma influência na diminuição dos sintomas de alteração de memória e de cognição? Antes de falar sobre a reposição hormonal e como ela influencia na função cognitiva, é importante lembrar que existem indicações e contraindicações e que você só deve iniciar uma reposição hormonal sob a orientação de um especialista. Para as mulheres sem contraindicação do uso de reposição hormonal, o uso da reposição hormonal pode sim ser útil na manutenção da função cognitiva, chegando a 30% de redução do risco de demência. Esses resultados eles podem variar dependendo do tipo de reposição hormonal, da idade do início e do tempo de uso. Quando a terapia de reposição hormonal foi usada por mais de 5 anos, o risco de demência diminuiu significativamente. A terapia hormonal pode ser prescrita com segurança no contexto de cognição em mulheres livres de demência, porém ela não é indicada para melhora cognitiva em mulheres com demência. Isso porque existe uma janela de oportunidade para o início do uso da reposição hormonal. E por que isso acontece? Acontece porque depois de muito tempo de privação dos hormônios, o cérebro e a cognição tornam-se insensíveis aos estrogênios administrados. Já se a reposição hormonal for iniciada durante um período próximo da menopausa, eles vão sim ter efeitos benéficos. Além disso, a reposição hormonal ela pode manter ou apoiar a atividade física e pode minimizar o risco de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, que, como nós já vimos, são fatores de risco para demência. Sabemos que 10 a cada 100 mulheres com mais de 65 anos serão diagnosticadas com algum tipo de demência. E até hoje não existe uma intervenção única que seja eficaz para a prevenção do tratamento de demência. Então, a minha dica de hoje é: invista em várias formas de prevenção e foque em estratégias para otimizar a sua saúde cognitiva. Priorize uma dieta mediterrânea, alto consumo de peixe, faça atividade física,
E se estiver acima do peso, se empenhe para emagrecer. Estimule seu cérebro e se mantenha ativa. Incluir o hábito de leitura na sua rotina diária pode ajudar de forma drástica na perda da memória. Outras atividades como quebra-cabeça, escrita ou qualquer outra atividade intelectual que possa te oferecer um desafio é muito bem-vinda. Faça meditação, exercícios de relaxamento, aprenda a gerenciar o seu estresse e comece a fazer novas atividades, coisas que não faziam parte da sua rotina até então. Por exemplo, aprender uma nova língua. Quando nós incluímos novos estímulos na nossa rotina, eles ajudam no bom funcionamento do cérebro. E se você está na fase de climatério e menopausa, procure um especialista para avaliar a necessidade e a possibilidade de iniciar uma terapia de reposição hormonal e de micronutrientes. Vitamina C, D e E têm mostrado influência positiva na função cognitiva. Usando essas estratégias, você minimiza o risco de demência, fazendo com que o seu corpo funcione em alta performance por muito mais tempo. E agora eu te convido a me seguir nas redes sociais, onde todos os dias eu entrego conteúdos maravilhosos sobre emagrecimento, suplementação e reposição hormonal que irão te ajudar a melhorar a sua saúde, bem-estar e autoestima. Agradeço a você por me acompanhar por aqui e te peço com carinho para compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas.